achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, de mais uma semana se iniciando, graças a Deus, e mais um programa Mães Amorosas. Vamos começar com provérbios. Como sempre, a gente fala que provérbios são palavras de sabedoria, porque foi escrito pelo rei Salomão, que pediu sabedoria a Deus, e Deus deu. Por isso que são palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje fala assim: por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Provérbios 8, 16, 20 e 21. Temos como título: um reino de justiça e paz. Esta reflexão do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. A sabedoria é uma pessoa, Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Se os príncipes, os nobres e todos os juízes governarem a terra por meio de Cristo, haverá verdadeiramente justiça e juízo entre os homens, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e das ciências. Colossenses 2 e 3. Como consequência, haverá verdadeira prosperidade e multiplicação de bens e tesouros. Isaías profetiza: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, 6 e 7. Quando cremos no Senhor Jesus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Porém, não só filhos, mas também herdeiros. Gálatas 4,7. Porque Deus quer entregar o governo do mundo vindouro a Cristo, seu Filho primogênito. Hebreus 2,5. Juntamente com os seus muitos filhos, quando estiverem preparados e maduros. O seu reino será de justiça, e o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Se você quer receber um reino inabalável, tenha hoje a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. Amém? Graças a Deus. A verdadeira sabedoria é Cristo. A sabedoria é uma pessoa, Cristo. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Bom dia, Jesus é nosso Senhor. Vamos iniciar mais uma segunda-feira com a leitura do Alimento Diário, da série Gênesis, o Princípio. Hoje começamos um novo volume, Deus Pode Contar com Você, autor Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. Amém?
Semana 1, segunda-feira. A leitura bíblica encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 3, o 9, do 10 ao 11, do 16 ao 19 e o 28, tudo de 1 Samuel 15. 1 Samuel 16, versículos 11 a 13, capítulo 22, do 1 ao 2, tudo de 1 Samuel. O ler com oração está em 1 Crônicas 12, 21 e 22, que diz: Esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Amém? Senhor Jesus, o Senhor está nos dando mais oportunidade de conhecer a Tua Palavra, de estarmos juntos em comunhão através da leitura e através de quem ouve. Senhor, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração e nos dar a visão clara do que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. O título é Valentes de Davi e a luta pelo reino de Deus. A igreja é a fortaleza de Sião que luta pelo reino de Cristo, batalhando resolutamente para formar um exército com os adolescentes, os capitães e os intendentes. Agora recebemos mais um reforço, os valentes de Davi. Uma vez na fortaleza de Davi, estaremos debaixo do governo do Senhor e lutaremos pelo reino para Cristo governar a terra. É hora de pôr fim ao governo inapto da consciência e dos homens. Os valentes de Davi mencionados na Bíblia foram aqueles que o seguiram de perto durante toda a vida dele, até mesmo antes, no período em que Saul ainda reinava em Israel. Quando Saul foi ungido rei, recebeu de Deus a missão de destruir totalmente Amaleque. Saul não obedeceu integralmente à palavra de Deus, conservando vivo o rei Agag e permitindo que o povo poupasse o melhor do gado e dos rebanhos, conforme pode-se ver em 1 Samuel 15, do 1 ao 3 e o versículo 9. Por causa dessa desobediência, Deus o destituiu de sua posição de rei, conforme versículos 10 a 11, 16 a 19 e o 28. Em seguida, Deus enviou Samuel para ungir Davi. Isso está em 1 Samuel 16, 11 a 13. No entanto, mesmo destituído, Saul não tinha sido retirado do trono. Pelo contrário, passou a perseguir Davi para matá-lo. No período em que Saul reinou sem estar sob o governo de Deus, não havia a bênção do Senhor no reino de Israel. Os valentes que acompanharam Davi durante todo esse tempo permaneceram ao seu lado e sofreram junto com ele a perseguição de Saul. Quando Davi se refugiou na caverna de Adulão, esses valentes se juntaram a ele, conforme está em 1 Samuel 22, 1, 2, mostrando que o seguiam por uma visão. Faziam parte de um grupo de pessoas que queriam o retorno do reino de Deus sobre o povo de Israel. Saul, no entanto, ainda continuava usurpando o trono e, mesmo assim, eles voluntariamente vieram até Davi e se colocaram às suas ordens. O mesmo acontece conosco hoje. Nós perseveramos por causa de uma visão, isto é, porque desejamos que Deus governe sobre a terra. Após a queda do homem, Deus não mais pôde exercer domínio sobre a terra. O ser humano se tornou continuamente mau em seus desígnios, sem conserto por ser pecador. Deus teve de esperar até a vinda do descendente da mulher, que é Cristo. Com a vinda de Cristo, Deus teve sua esperança no homem reacendida. Cristo pregou o evangelho do reino, pois seu objetivo era estabelecer o reino de Deus na terra.
Como valente de Davi, também pregamos o evangelho do reino, pois nosso coração está voltado para o reino de Deus. Somos seguidores do Cordeiro e vamos aonde quer que ele vá. Não nos apresentamos somente porque nos foi ordenado fazer algo, mas porque queremos o governo de Deus sobre nós e sobre a terra. Muitos séculos se passaram e Deus não pôde governar sobre a terra, mesmo decorridos 2000 anos. Deus ainda não consegue governar a igreja. Portanto, como os trabalhadores da última hora, não devemos ficar passivos como outras gerações, mas nosso coração deve arder pelo estabelecimento do reino de Cristo na terra. Nós nos alistamos no exército de Deus e atendemos à sua convocação, não porque recebemos salário, algum benefício ou porque alguém nos ordenou, mas nos apresentamos voluntariamente dizendo que Ele pode contar conosco. Ó Senhor Jesus, estamos à sua disposição para lutar por seu reino aqui na terra. Portanto, acompanhemos mais de perto a palavra profética, o falar de Davi, para conhecermos o desejo do seu coração. Queremos ter a mesma atitude dos valentes de Davi, ser proativos e cumprir a vontade do rei. Então, essa palavra veio hoje de encontro ao nosso coração, que ela possa te iluminar, te dar direção e te admoestar, né? Que nós possamos, assim como foi falado aqui, né? Guerrear para que o reino de Deus, o governo de Deus seja estabelecido em nossa vida, em nossa casa e através de nós. Jesus é o Senhor. Um bom dia, uma excelente semana. Vamos imergir na videira de Deus? Ó. Somos ramos frutíferos da videira de Deus, da videira de Deus, da videira de Deus. Somos ramos frutíferos da videira de Deus, da videira de Deus, da videira de Deus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs. Segunda-feira, começando aí uma nova semana com vocês. Hoje o Senhor tem falado aos nossos corações aí, né? Sobre provérbios, o alimento diário novo, né? E nós queremos agradecer ao Senhor por tanta palavra profética que nós temos, né? Senhor Jesus, que riqueza. Vamos então começar a nossa leitura bíblica. Hoje nós só temos um capítulo para ler, que é o capítulo 29. Então nós vamos orar, né? Para o Senhor nos dar luz e um coração aberto, né? Para ouvir a sua palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Bíblia. Senhor, nós queremos ler, não ter só o conhecimento, mas também ter uma palavra rema para nós. A palavra possa entrar no nosso coração, fazer morada em nós. Senhor Jesus, abençoa a nossa leitura de hoje sobre a consagração dos sacerdotes, que nós possamos ter muita luz nessa palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia, capítulo 29, a consagração dos sacerdotes. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento amassados com azeite e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto
e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos, e também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos. E lhes atará os turbantes, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Versículo 10. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão, seus filhos, porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois, pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e queime-o sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Versículo 15. Depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, a oferta queimada ao Senhor. Versículo 19. Depois, pegue o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então, pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos, as vestes de seus filhos com ele. Versículo 22. Depois, retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina, do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, movendo-as para frente e para trás. Ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois, pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Versículo 26. Pegue o peito de carneiro da consagração de Arão, movendo para frente e para trás. Ofereça-o como oferta movida diante do Senhor, e esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. Versículo 29.
As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Versículo 31. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas com que for feito a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isso que sobrou. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo que ordenei a você, durante 7 dias você os consagrará. Também, cada dia, prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias, você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. As ofertas contínuas. Versículo 38. Isto é o que você oferecerá sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia. Continuamente. Oferecerá um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com o cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e para a libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Termina aqui a nossa leitura do capítulo 29. Agora vamos a algumas notas. Vamos ver se dá para ler todas, né? Eu creio que a leitura, eu fui bem rápida na leitura, né? Para poder ganhar um pouco de tempo, tá certo? Tem muitas notas. Vamos lá. Nota 29.1. A palavra sem defeito aplica-se também ao novilho. Então, o novilho ele tinha que ser, para ser ofertado, tem que ser sem defeito. Nota 29, de 4 a 9. Levítico 8 descreve a cerimônia realizada no tabernáculo. Então, bem mais tarde na história israelita, o profeta Zacarias antecipou um tempo em que o Senhor graciosamente restauraria o seu povo e vestiria novamente o sumo sacerdote deles. Nota 29.6. Coroa da santidade. O que quer dizer isso? É um outro termo para o diadema de ouro gravado, descrito no capítulo 28:36. Aqui eu achei uma foto da mitra com a coroa de santidade, tá vendo? A mitra é esse turbante e a coroa é essa que está na testa, né? Que a coroa da santidade segura a mitra. Então, para você saber o que é mitra e coroa de santidade. Nota 29.7. Instruções para a preparação do aromático óleo da unção. Aparece também no capítulo 30. No versículo 7, nós vemos as instruções para a preparação do óleo da unção, e no qual deveria ser usado para ungir os sacerdotes, né?
Nota 29:10, Arão e seus filhos estariam se associando ao novilho ao colocarem as mãos sobre ele, né? Transferindo sua culpa para receber a expiação e o perdão a ser oferecido. O novilho seria sacrificado como um substituto em lugar do povo. Eles devem proceder de igual modo com os 2 cordeiros. Então, quando Arão e seus filhos colocavam suas mãos sobre o cordeiro, sobre o novilho, eles estavam se identificando com aquele novilho. Então, quem deveria morrer ali? Eles, porque eles pecaram. Quem deveria morrer ali? Eles. Mas o novilho morreria no lugar deles. Por isso, eles impondo as mãos sobre eles se identificavam com o cordeiro. Oh, Senhor Jesus, graças a Deus, Jesus é esse cordeiro, né, que morreu por nós, pelos nossos pecados. Porque você já imaginou quantos sacrifícios para pecado? E eles não eram apagados, eles eram cobertos e não apagados, né? O sangue de Jesus Cristo apagou, sim, todo o nosso pecado, nos tornando um novo homem, né? Nascido de Deus. Amém. Ó Senhor, é para se emocionar, né? Ver isso, né? Nota 29, 12, 13. O uso do sangue reflete a sua importância como essencial para a vida e para a provisão de Deus de um substituto cuja vida era perdida em favor do adorador. Levítico 17, 11. Determinadas porções da gordura do animal deveriam ser queimadas como uma maneira de oferecer o melhor para o Senhor. Enquanto o sangue simbolizava a vida, a gordura simbolizava a abundância e era característica de um animal que tinha sido bem alimentado e bem cuidado. Ela era considerada a parte mais excelente. Referência para você, Gênesis 4:4, Gênesis 45, versículo 18. Os rins estavam associados à vida interior de uma pessoa, juntamente com o coração. Então, referência, Salmo 7:10, também Salmo 73, 21. Talvez a separação dos rins significasse o exame e a dedicação do ofertante nesse nível. Nota 29, 14. Os vários tipos de oferta pelo pecado e suas circunstâncias são descritos em Levítico a partir do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 13. Por vezes, chamada de oferta de purificação. O seu propósito era fazer expiação pelo pecado ou pela impureza cerimonial, a fim de restaurar a comunhão. Grande parte do animal tinha de ser queimada fora do acampamento. Nota 29:18. O primeiro carneiro era oferecido como uma oferta queimada. Ele subia em forma de fumaça como um presente em tributo a Deus por meio do fogo, fazendo dele uma oferta feita pelo fogo. O fato de constituir ele um cheiro suave significava a aceitação por Deus da oferta e do adorador, né? Do ofertante, no caso, né? Nota 29, versículos 20 a 21. Nenhuma razão é dada para a colocação de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da sua mão direita e no dedão do seu pé direito. Uma pessoa que viesse para a purificação cerimonial após a recuperação de uma doença de pele, recebia o mesmo tratamento, tanto com sangue como com óleo. O resultado da marcação, tanto do sacerdote como de suas vestes, era a santidade. Eles estariam inteiramente dedicados ao serviço ao Senhor. O dedo do pé, dedo da mão, a ponta da orelha, né? Então, tem o seu significado aí, a consagração total, né? O que você ouve, né?
que você faz, né? Para onde você vai, né? Com os seus pés, né? Então, está inteiramente dedicado ao serviço ao Senhor. Totalmente consagrado ao Senhor, né? Nota 29, versículos 22 a 25. O sacrifício do segundo carneiro é um dos sacrifícios da comunhão. Levítico, capítulo 3, versículo 7, capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 21. Levítico, capítulo 3, também capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 21, fala sobre esse assunto. Ele celebrava a comunhão com Deus, com cerimônias, que incluíam uma refeição partilhada, ou seja, você comia com outras pessoas, certo? Aquela oferta. A designação do cordeiro como carneiro de consagração esclarece a razão pela qual a coxa direita devia ser queimada em vez de comida, como era comum em sacrifícios de comunhão. As palavras ordenação e ordenar refletem a expressão idiomática hebraica que diz literalmente encher a mão de alguém. Ao colocar itens nas mãos de Arão e de seus filhos e em seguida movê-los, né, e queimá-los, Moisés ensinaria o enchimento das mãos dos novos sacerdotes. Seu trabalho seria apresentar ao Senhor as ofertas que os israelitas trouxessem. Nota 29, 26 a 28. Essa será a tua porção específica, que desta vez Moisés receberia o peito, porque ele era o sacerdote ofertante. Em ocasiões posteriores, ele passaria a Arão ou a seus filhos, né? Mas nessa oferta aqui, a oferta do peito, né, que é a parte melhor aí, né, ela é destinada ao sacerdote ofertante, no caso aqui, Moisés. Nota 29, 38 a 42. Após as instruções para a consagração de 7 dias de Arão e seus filhos e do altar, nos versículos 1 a 37, instruções são dadas para sacrifícios regulares a serem oferecidos em dias comuns. Nota 29, 43 a 46, essa é a última que nós vamos ler. As consagrações mais importantes seriam realizadas não pelos israelitas, mas pelo Senhor. Os sacerdotes e as cerimônias deles teriam um significado em razão da presença de Deus. A manifestação da sua glória se estenderia, então, da vitória sobre o faraó, no capítulo 14, versículo 4, 17 a 18, a provisão para os israelitas no deserto, capítulo 16, versículo 7 e versículo 10, para fazer um pacto com eles, capítulo 24, versículos 16 a 17, e em seguida para esta tenda que eles construiriam. Ele estaria com eles para agir em favor deles, como quando ele respondeu às objeções de Moisés ao prometer estar com eles. Neste lugar, ele daria continuidade ao padrão de ação que conduzia o conhecimento da sua identidade. Eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Essa é a última e culminante declaração divina no êxodo do propósito revelador de Deus. Mas tudo isso seria posto em perigo pelos atos dos israelitas no capítulo 32. Muito bem, essas são as notas, né, que você pode voltar o vídeo, né, e ler o texto, voltar o vídeo e ler as notas em seguida. Eu não tenho tempo hábil para isso, né, mas o material está na tua mão. Então, vale a pena você elaborar um pouco mais na palavra, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Agora fiquem com a Marlene, que dá continuidade ainda ao roteiro de hoje, com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até amanhã. Bom dia, irmã Vera. Graças ao Senhor. Mais uma semana se iniciando.
Vamos continuar com a leitura bíblica, lendo Salmos, capítulo 31, versículo 19 a 24, Provérbios, capítulo 8, versículos 15 até o 21, e o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 17 até o 35. Vamos começar com Salmos, que fala assim: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse, na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém? Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Ó Senhor Jesus, amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Amém? Outro versículo aqui. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia. O Senhor sempre engrandece a misericórdia dele para conosco, para cada uma de nós. Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 15 até 21, que fala assim: Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Aqui está falando da sabedoria. Quem tem sabedoria tem tudo. Quem tem sabedoria tem riqueza, tem honra, tem glória, tem Cristo, porque Cristo é a verdadeira sabedoria. Cristo é a sabedoria em pessoa. Amém? Agora vamos ler Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17 até 35. Que fala assim: Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz: O meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou:
Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomem, comam isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ó Senhor Jesus, nós não possamos falar nada que a gente não sabe o que acontece. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Esse caso de Pedro, que ele disse que não negaria o Senhor, mas Jesus já sabia o que ia acontecer, que já sabia o que se passava no coração de Pedro, e ele afirmou: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ó Senhor Jesus, amanhã a gente vê o resultado disso aqui, como foi a reação de Pedro, a decepção, a tristeza dele, e a ceia do Senhor. Graças ao Senhor, na igreja, na vida da igreja, todos os domingos a gente celebra a morte do Senhor, né? Com o pão, o vinho tipifica o sangue, o pão, o corpo. Graças a Deus. Amém. Até amanhã com mais leitura bíblica. Quando Jesus em mim entrou, a morte em vida transformou. Ele me encheu, se dispensou, um vaso seu eu sou. No mundo as coisas passarão e finalmente acabarão, mas dentro em mim vai existir vida fluir sem fim. De fato, o vinho do Senhor é melhor, incomparavelmente melhor. Vida é amor reais, Ele nos traz. O vinho do Senhor é melhor. Aleluia, porque o vinho do Senhor é melhor. Tudo aquilo que vem do Senhor é infinitamente melhor, né? E quando Jesus entrou em nós, Ele transformou a morte em vida. Aleluia por isso. Amém. Então hoje vamos cantar com alegria, porque no mundo